trago, para começar, classificações. Vocês adoram, né? Especialmente classificações trazidas pelo André de Carvalho Ramos, que é o autor que a banca se utiliza em maior medida, né, na elaboração das questões. Então, eu coloco aqui algumas classificações. Nós já estudamos a diferença entre direitos humanos e fundamentais, que deve ser considerada em provas objetivas. Em uma questão discursiva, você pode até criticar, dizer que tem autores que entendem que as expressões seriam sinônimas, que há cada vez mais uma relação entre direitos humanos e constitucional, mas para a prova objetiva você mantém os conceitos. Direitos humanos estão previstos em normas internacionais e os fundamentais no ordenamento jurídico interno de cada país, tá? Agora, classificação pelas funções, não confundir com estrutura dos direitos humanos. E o André de Carvalho Ramos, quando traz essas classificações, como ele defende que não há uma distinção entre direitos humanos e fundamentais, ele insinua que seriam classificações válidas tanto para direitos humanos quanto para os fundamentais, né? No livro dele, ele não fala só de direitos humanos, ele traz também direitos fundamentais, inclusive um dos melhores comentários que nós temos na doutrina sobre artigo 5º está na doutrina do André de Carvalho Ramos. Tem até vontade de fazer um curso só com o artigo 5º para a gente estudar cada inciso, né? Eu acho que isso faz falta, que os alunos passam muito batido e tem muita jurisprudência interessante ali. Então, ele traz essas classificações e elas poderiam ser válidas, né, na sua visão, tanto para direitos humanos quanto para fundamentais. Primeiro, direitos de defesa. O nome já nos diz muito, não é? Prerrogativas do indivíduo para se defender para defender os seus interesses perante o Estado, para defender as suas posições subjetivas contra a intervenção do poder público. Então, isso aqui é muito típico do Estado liberal, né? Para se livrar da interferência do Estado na vida privada. E essa finalidade, porque essa é uma classificação pelas funções, né? A função de defesa teria por finalidade assegurar que uma conduta não seja proibida, que uma conduta não seja alvo de interferência ou regulação indevida por parte do poder público, que não haja violação ou interferência por parte de outro particular. Obviamente, nós estamos falando de um direito que está previsto na Constituição, e se não há ressalvas a esse direito, se eu tenho direito de praticar determinada conduta, ela não pode ser proibida, nem o Estado, nem outro particular podem tentar me impedir. Se isso acontecer, eu tenho direitos de defesa. E aí, esses direitos poderiam ser divididos em 3 subespécies. Direito ao não impedimento, por exemplo, ninguém pode me impedir de exercer a liberdade de expressão, obviamente observando os limites constitucionais e legais, e lembrando que eu não posso usar direitos fundamentais para praticar crimes, né? Então, já partindo desse pressuposto, não existem direitos humanos ou fundamentais absolutos. É isso que nós levamos para a prova objetiva, não inventem moda. Direito ao não embaraço. O meu direito à intimidade, à inviolabilidade domiciliar, entraria aqui nessa categoria de direitos ao não embaraço. Direitos à não supressão de determinadas situações jurídicas, é o direito da manutenção da minha propriedade, não é? Salvo situações excepcionais que envolvam o interesse social. Então, são subespécies dessa primeira classificação, que são os direitos de defesa. Além dos direitos de defesa, nós também temos direitos a prestações. Então, na primeira classificação, nós temos direitos e a ideia é que ninguém pode me impedir de exercê-los. Aqui não, eu já tenho o direito de cobrar, de exigir uma prestação do Estado, né? Então, aqui nós já pensamos muito mais em direitos, especialmente os de segunda geração, porque são eles que vão exigir uma atitude positiva por parte do Estado, não é? Prestações por parte do Estado, que podem ser jurídicas, quando o Estado elabora uma lei, elabora uma norma jurídica,
Se eu preciso de uma lei para exercer determinado direito, eu tenho o direito de cobrar do Estado a elaboração dessa norma. Prestações materiais, que são aquelas necessárias para o Estado assegurar o exercício de um direito que nós temos. Melhor exemplo, direito à saúde. O Estado, a saúde, a educação, não é? Quando nós pensamos na concretização de direitos sociais, nós vamos precisar exigir essas prestações materiais do Estado. Então, essas duas prestações se encaixam aqui na nossa segunda classificação. Terceira classificação, direitos a procedimentos e instituições. Nós também temos o direito de exigir do Estado que ele tenha a estrutura necessária para que nós possamos exercer os nossos direitos, os órgãos necessários, não é? Então, para efetivar os nossos direitos, nós exigiríamos do Estado procedimentos e, às vezes, criação, organização, estruturação de instituições. O André de Carvalho Ramos não menciona aqui exemplos, mas eu coloquei que isso aqui é ideia minha, tá? Mas raciocinando sobre o tema, eu penso que nós podemos pensar que a estruturação da segurança pública, das polícias, se encaixa aqui, da própria defensoria pública, né? Também se encaixaria aqui. Nós temos direito de exigir a estruturação desses órgãos, a criação dessas estruturas para o Estado para garantir direitos como o acesso à justiça, como a própria segurança pública. Agora, classificação pela finalidade. Então, primeiro nós falamos da função, depois nós falamos de finalidade. A classificação pela finalidade é super simples e os alunos confundem muito em provas, classificação pela função e pela finalidade. Fiquem atentos. Pela finalidade, é simplesmente enxergar que na Constituição nós temos direitos propriamente ditos e garantias, que são instrumentos que asseguram os direitos. Então, por exemplo, liberdade de locomoção é um direito propriamente dito. Habeas corpus é uma garantia, porque é o instrumento que assegura a liberdade de locomoção. Liberdade de expressão é um direito propriamente dito. A proibição à censura é a garantia da liberdade de expressão, né? E nós temos, tanto na Constituição como nos tratados internacionais, direitos desses dois tipos. Classificação adotada na Constituição de 88. Como é que os direitos são divididos na nossa Constituição? Direitos individuais e os individuais de exercício coletivo, eles estão, na sua grande maioria, no artigo 5º. Nós sabemos que o Supremo adota uma teoria que ele chama de heterotópica, né, dos direitos fundamentais. Ele diz que não estão todos lá no rol do artigo 5º ao 17, no capítulo 2, muitos estão espalhados pela Constituição, temos, inclusive, em direito tributário, né, a própria ideia de legalidade, que é vista como um direito fundamental. Lá na ordem social, nós temos vários direitos fundamentais, como a proteção do meio ambiente, que está lá e é considerado direito fundamental, mas a grande maioria dos nossos direitos individuais e individuais de exercício coletivo estão no artigo 5º. Então, o que é individual de exercício coletivo? Liberdade de reunião, de associação. Eu não exerço sozinho, nós exercemos coletivamente esses direitos, que não se confundem com os direitos sociais, que estão do artigo 6º ao 11 da nossa Constituição. Nacionalidade, artigos 12, principalmente, e também a doutrina inclui o 13, né, que traz símbolos nacionais. Direitos políticos do 14 ao 16 e partidos políticos no artigo 17. Direitos coletivos, e eles estariam espalhados pela Constituição, coletivos em sentido amplo, que abrange difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. De novo, a ideia da proteção do meio ambiente, né, se encaixaria aqui. E, além de direitos, nós temos deveres. Não se esqueçam disso, tá? E os nossos deveres podem ser individuais e coletivos. Então, essa é a classificação adotada pela Constituição.
Outra que pode aparecer, classificação pela forma de reconhecimento. Essa daqui também é tranquila, mas o que, às vezes, o desafio que os alunos enfrentam é o de se lembrar o que é cada classificação. Então, pela forma de reconhecimento, eu quero que vocês pensem como está previsto o direito. Ele está expresso na Constituição? Ele é implícito? Ele decorre de tratado internacional? É essa classificação. Como esse direito é reconhecido no ordenamento? Ele está expresso no texto constitucional. Ou não, ele não está expresso, ele está implícito. O STF vive dizendo, né, novos direitos que nós teríamos que não estão expressos na Constituição, como o direito à busca pela felicidade, um próprio direito de solidariedade, liberdade de orientação sexual. Então, o Supremo utiliza nas suas decisões esses direitos implícitos e direitos decorrentes, que são aqueles que decorrem de tratados internacionais ratificados pelo nosso país. Grande exemplo, audiência de custódia. Não tem previsão constitucional, mas tem no Pacto dos Civis e Políticos e tem na Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Então, decorre de um tratado internacional. Ou, ao invés de direito decorrente, pode aparecer em prova direitos previstos em tratados internacionais, tá? Então, é a forma de reconhecimento do direito. A mais confusa das classificações. A impressão que eu tenho é que nem os próprios autores sabem direito o que são, né, essas classificações, para que elas servem de verdade, mas o fato é que as bancas cobram. O Unesc, por exemplo, já cobrou aqui essa estrutura dos direitos humanos, que também é uma classificação. Eu só encontro essa classificação no livro do André de Carvalho Ramos. Não sei se vocês já viram algum outro autor tratando desse tema. Eu já procurei e não encontrei, e até queria para ler mais, para ver novos exemplos, porque eu acho que pelo livro não fica tão claro. Mas vamos lá, vamos focar aqui no que a gente tem que entender e o que tem que memorizar para acertar as questões. Então, primeiro, agora é estrutura, não é função, não é finalidade, é estrutura. Pensando na estrutura dos direitos humanos. É tudo muito parecido, né? Então, eu sei que fica confuso, mas isso aqui é o tipo de matéria que vocês vão, na véspera da prova, fazer aquela revisãozinha, tá? Direito, pretensão, o nome ajuda, né? O direito de obter algo. Então, se alguém tem assegurado um direito, o Estado ou os particulares têm o dever de prestar esse direito. Então, lembrem-se da eficácia horizontal dos direitos. Os nossos direitos não valem só em relação ao Estado, também valem em relação aos outros particulares. E aqui, o André de Carvalho Ramos traz como exemplo o direito à educação fundamental. É um direito previsto na Constituição. O acesso ao ensino superior não é, mas o direito fundamental é um direito e podemos exigi-lo do Estado. E aí eu acrescentei por minha conta um outro exemplo, que seria o direito à saúde, que também dá para exigir do Estado. Então, um direito pretensão. Eu tenho o direito e eu quero exercê-lo, então ele tem que ser assegurado. Direito liberdade consiste na faculdade de agir. Então, no pretensão é o direito de obter algo, porque eu não consigo sozinha exercer meu direito à educação ou direito à saúde. Agora, o meu direito à liberdade eu consigo exercer sozinho, os outros só não podem me impedir, não é? Então, aqui, inclusive, é muito mais fácil para o Estado garantir. Ninguém pode intervir no exercício do meu direito. Exemplo trazido pelo autor, liberdade de consciência e crença. Ninguém pode nos obrigar a ter uma determinada crença ou uma determinada religião. Direito, poder. A garantia que uma pessoa tem de exigir uma sujeição do Estado ou de outra pessoa. Esse direito, poder, ele, a meu ver, se parece com o direito pretensão. O que eu entendo disso aqui? Que lá no direito pretensão, nós temos a ideia daqueles direitos que envolvem prestações. Liguem pretensão com prestações, porque educação, saúde, né, são exemplos que se enquadram nessa categoria. Aqui não, me parece muito mais direitos individuais
que os outros têm que respeitar. São garantias que nós temos, previstas na Constituição, que devem ser respeitadas. E aí o exemplo que o André nos traz é o direito assegurado ao preso de requerer assistência da família e do advogado, e as autoridades públicas têm que respeitar e efetivar esse direito, que ele chama de direito-poder. O que as bancas fazem? Como eu acho que ninguém entende muito bem a classificação, quando eles perguntam, eles trazem o conceito e o exemplo trazido pelo autor. Aí não tem erro. Então, você vai guardar que direito de pretensão é educação, até rima. Pretensão é educação. Liberdade, liberdade de crença, liberdade religiosa. Poder, esse direito do preso de assistência da família e do advogado, tá? E, por fim, o direito à imunidade, que assegura que, se uma determinada norma prevê um direito ou imunidade a uma pessoa, será proibido que outra interfira nesse direito de qualquer modo. Não parece tudo igual? Sinceramente, nossa, gente, eu acho péssimo esse tipo de classificação que me parece burra. Eu tenho que raciocinar sobre as coisas. Mas a minha função aqui é passar para vocês o que está no autor que é cobrado e como isso pode aparecer na prova, tá? Então, no imunidade, nós vamos pensar que existe um direito ou imunidade assegurada a uma pessoa e é proibido que as outras pessoas ou o próprio Estado interfiram nesse direito. E aí, o exemplo que ele nos traz é o exemplo de uma pessoa imune à prisão. Aí fica fácil, direito à imunidade, o exemplo imune à prisão, a não ser por ordem escrita e fundamentada, e salvo em casos, né, de transgressão militar ou crime militar, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada, como está na Constituição, e não poderá outro agente público alterar a posição da pessoa em relação a essa prisão. Então, o ACR, ele menciona só a imunidade à prisão, né? Que ninguém pode ser preso salvo nas situações previstas na Constituição. Eu imaginei uma imunidade mais qualificada, digamos assim, como a conferida aos parlamentares, a conferida ao presidente da República, que, a meu ver, também se encaixa aqui nesse direito à imunidade, e seriam exemplos bons para vocês se lembrarem. Em uma prova, eu já vi esse exemplo dos parlamentares, eu procurei e não achei essa questão, eu acho que era uma questão aberta, tá? Então, exemplo do ACR, só podemos ser presos, estamos imunes à prisão, salvo nas situações previstas na Constituição. O que eu estou acrescentando? Que o nome também ajuda a gravar. Imunidades garantidas aos parlamentares, ao presidente da República, também pelo texto constitucional, tá? E aí nós fechamos essas classificações que, infelizmente, a banca gosta e pode aparecer, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo. E daqui a pouco nós voltamos para continuarmos estudando esses direitos humanos na nossa Constituição. Até já.